Aqui estamos para uma reunião de amigos e amigos de Deus. We are here for a meeting with friends and friends of God. Mas queremos, em primeiro lugar, convidar o Senhor a estar presente. But first we want to invite the Lord to be present. E para isso vamos orar. And we're going to pray. Pai nosso que estais no céu, Our Father, who art in heaven, nós aqui estamos here we are para te dar graças e louvores to thank you and to give you praises pela santidade do teu dia. for the holiness of your day. Ajuda-nos a contribuir Help us to contribute para a santidade desse mesmo dia. for the holiness of that same day. Que o teu Espírito nos venha conduzir, May your Spirit come to lead us. que as palavras sejam tuas, May the words be yours, os lábios sejam nossos, the lips may be ours, mas santificados com a brasa viva do teu altar. but sanctified with the living coal from your altar. Esconde-nos detrás da rocha, Hide us behind the rock, para que os homens não nos vejam a nós, so that men may not see us, mas que vejam a glória de Jesus. but they may see the glory of Jesus. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. Amen. Ontem e hoje Yesterday and today foi muito difícil para mim, was very hard for me porque tenho estado numa luta com Deus. because I've been kind of having a struggle, a fight with God. Porque todos nos apercebemos da condição do mundo lá fora, Because all of us, we can see the condition of the world out there, mas não nos apercebemos muitas vezes da nossa condição interior. but many times we do not notice our condition inside. E esta manhã o Senhor quis-me conduzir a um episódio de seguidores de Jesus. And this morning, God directed me to an episode of followers of Jesus. E eu dei a esta mensagem o título Onde estão os guerreiros da oração? And I gave as a title for the message today, Where are the soldiers of prayer? Gostaria de introduzir esta mensagem I would like to introduce this message com uma passagem do livro de São Mateus. with a passage from the book of Matthew. E ela encontra-se no capítulo 17 And chapter 17 of Matthew, e a partir do versículo 14 até ao versículo 16. and from verse 14 to 16. Diz o seguinte: E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Verse 14, And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. 15, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic, and sore vexed, for oft times he falleth into the fire, and oft into the water. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Esta última frase This last sentence deve fazer pensar cada um de nós. should guide us to thinking, lead us to thinking. Porque ninguém gosta de ser derrotado. Because we don't like to be overcome. E quando a derrota vai fazer sofrer uma terceira pessoa, And especially when it will make a third person suffer. que neste caso era uma criança. That in this case was a child. Agora, quando esta manhã eu estudava este tema, When I was studying this topic this morning, eu quis que Deus me dissesse, através das Escrituras, qual a razão para a derrota. I wanted God to tell me, using the scriptures, what was the reason for their overcoming. E o Senhor disse-me e conduziu-me também ao desejado de todas as nações, no capítulo 47. So God directed me to chapter 47 of the Desire of Ages.
E esta nossa resposta da parte de Deus vai estar envolvida na Bíblia e no livro Desejado a Todas as Nações. So the answer, it will have the Bible, you'll find it in the Bible, and the desire ages. Deixem-me falar da experiência de um pastor há pouco tempo em Faber, o pastor Faber, em Toronto, no Canadá. Let me start by telling you the experience of a pastor in Canada, Pastor Faber. Eu ouvi esta experiência ontem e eu fiquei a tremer. I heard this experience yesterday and I start shaking. Oh. Ele estava a fazer uma grande conferência em Toronto. He was doing this big conference in Toronto, E aquela conferência iria durar alguns dias. and that conference should last for a few days. E na conferência em Toronto, And during that conference in Toronto, na multidão, in the multitude, estava uma senhora um pouco estranha. there was a weird lady there. E essa senhora, à medida que foi ouvindo as mensagens do pastor Faber, And as she was listening to the message of that pastor, Pastor Faber, ela aproximou-se do pastor e disse-lhe: Pastor, eu quero entregar-me a Jesus e quero me batizar. she came to the pastor and she said, Pastor, I want to give my life to Jesus and I want to get baptized. E o pastor ficou muito feliz. And the pastor was really happy. Agora, ele não sabia quem ela era. But he didn't know who she was. E então, ele começou todos os preparativos e disse: Irmã, no final da campanha nós vamos terminar com uma cerimónia batismal e a irmã poderá ser batizada. So he turned to her and said, look, at the end of the campaign, we will end with a baptism, so then you can get baptized. Ele, à noite, depois da conferência, regressa ao seu apartamento, um apartamento que tinham alugado na cidade. So after the conference that night, he went back to the flat he had rented. E ele foi para o seu merecido descanso. So he went for rest. Quando estava para começar o seu descanso, alguém bate à porta. So when he was starting to go for just before he went to rest, there was someone knocking at the door. E esse que bate à porta era um homem alto, com um terno cinzento, pediu-lhe para falar com ele. And the person who knocked at the door was a tall man with a grey suit who asked to speak to him. O pastor amavelmente convidou-o a entrar para o seu apartamento. So the pastor invited him to go in. E então começaram num diálogo franco qual era a razão de ele ter vindo ali. So they start talking, and he asked what was the reason the man was there. E ele disse: Eu vim aqui para o advertir. And that tall man told the pastor, I came here to warn you. Não se envolva com aquela mulher que pediu o batismo. And the pastor said, do not get involved with that woman who asked to be baptized, Porque você vai ter consequências terríveis. because you're going to have terrible consequences. Porque ela é a minha mulher, Because she's my wife, dorme comigo she sleeps with me, e tem relações sexuais comigo. and she has sexual relations with me. Você não sabe quem ela é. You do not know who she is. Ela é uma das médiums mais poderosas de Toronto. She's one of the most powerful mediums in Toronto. E ela fez um pacto comigo até à morte. And she made a pact with me till death. Eu até estou arrepiado. I'm feeling a bit like... Quando ele se apercebeu quem era, When the pastor realized who that man was, ele viu que era o anjo caído. he saw that he was the fallen angel. E ele virou-se para ela, o pastor virou-se para esse anjo caído. And so the pastor turned to that fallen angel, Eu nada posso fazer porque a decisão é dela. and he said, I cannot do anything, the decision is hers. E quando ele saiu, esse tal visitante disse-lhe: não se meta na vida desta mulher. And when the visitor, as he was leaving, he said, do not
mix, do not get involved with the life of that woman. A noite chegou So the night passed. e as conferências recomeçaram. So the next day came and the night, and then the conferences started. E a dita mulher lá estava de novo. And the woman was there again. E o pastor continuou o seu serviço e disse no final que queria falar com ela. And the pastor continued the services and he said, at the end, I want to talk to you. Ele descreveu-lhe a pessoa. So the pastor then, when he was talking to the lady, described to her the person who came to visit him. E perguntou-lhe se ela o conhecia. And the pastor asked the lady if she knew that man. E ela disse, sim, eu conheço. And she said, yes, I do know him. Eu casei com ele, I married him. durmo com ele I got married to him. I sleep with him. e tenho intimidade com And ele. I have that intimacy with him. Esse personagem é Satanás. And she said, he's Satan himself. O pastor disse, The pastor said, nós vamos para uma guerra. we are going to a war. E ela disse, pastor, nós vamos vencer porque aquele Jesus que você prega é mais forte daquele a quem eu tenho servido. And the lady said, Pastor, we are going to win because that Jesus who you preach is more powerful than that man who I'm with. E ela disse, eu quero que você me ajude a libertar. And she said, I want you to help me to be free. Eu não posso suportar mais esta vida. She said, I cannot handle this life anymore. Abro parênteses para dizer quantos milhões de pessoas estão numa situação igual. And I just know, just something aside, just to say how many people in the world might be in a situation like this lady. E o pastor disse para essa mulher, tudo o que depender de mim, eu farei para que você seja liberta. So the pastor told her, now everything I can do that depends on me, I will do so you can be free. Nessa mesma noite, o mesmo personagem visita o pastor no apartamento. So another night, as the pastor goes home, the same person, same man comes to visit the pastor. E ele disse-lhe, dá a ideia que não compreendestes o que eu disse. And he said, it looks as though you didn't understand what I said. Pois como tu não compreendestes os teus filhos, os teus 2 filhos, eu vou matá-los. And because you did not understand, I'm just going to tell you that your 2 sons, I'm going to kill them. Mas como ele estava fora do seu país porque ele não era canadense, But because he's not Canadian, so he was not in his own country. ele recebe a notícia da esposa que os seus filhos tinham sido hospitalizados. He receives the call from his wife saying the 2 sons had been hospitalized. E os médicos não sabiam o que era o problema dos 2 filhos. And the doctor said he didn't know what the problem was that those 2 children had. E disseram que só o milagre os livraria da morte. And he said only a miracle can help them from death, take them out from death. O resto da história continuaremos no final. I'll tell the rest of the story at the end. Voltemos ao texto de Mateus. So let's go back to the text in Matthew. Sabem que esta passagem de Mateus está registada nos 3 evangelhos sinópticos. You know that this passage in Matthew is registered in the 3 gospel books. E quando uma passagem se repete nos 3 evangelhos, é porque ela é muito, muito importante para nós. And when the passage is repeated in the gospel, it's because it's very important for us. Agora, eu quero que entendamos uma coisa. Now I would like us to understand something. Enquanto se está a dar esta derrota no vale, While we have this kind of overcoming in the valley, na montanha está a haver realmente vitória. in the mountain there is a victory. Porque ali está a acontecer a transfiguração. Sorry, the word I wanted to say is not overcome, but is defeat. Because in the mount there's transfiguration. Na montanha o céu comandava. Na montanha o céu comandava. In the mountain, the heaven took the reins. No vale o inferno comandava. In the valley, hell took the reins.
Na montanha estavam 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. In the mountain there were 3 disciples, Peter, John and James. No vale estavam 9, In the valley there were 9. que faziam parte dos 12. They were part of the 12. Na montanha, a glória de Deus se manifestava. In the mountain, the glory of God manifested itself. No vale manifestava-se a glória do inferno. In the valley, where hell, the glory of hell, if you can say the glory of hell, was manifested. Agora o que nós precisamos é entender What we need to understand now, porquê que eles foram derrotados. but why were they defeated? Deixem-me ler um pouco mais atrás em Mateus 10. Let me just read what says in chapter 10 of Matthew, No versículo 1, verse 1. vamos ver o que diz o versículo 1. Diz assim: E ele, chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a espécie de doenças e toda a espécie de enfermidades. So chapter 10 of Matthew, verse 1. And when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Jesus nunca faz as coisas pela metade. Jesus never does things halfway. Em Mateus, diz-nos que ele deu-lhe poder sobre todas as doenças e enfermidades. In Matthew it says that he gave them power of all sickness and disease. Mas vamos agora para Lucas, capítulo 9 e versículo 1 e 2, porque é muito importante isto. Let us go now to Luke 9, verses 1 and 2, because it's very important. Vamos ler o versículo Lucas 9, 1 e 2. Luke 9, 1 and 2. Diz assim: Então ele, chamando assim os seus 12 discípulos, lhe deu poder e autoridade sobre todos os demónios e para curar doenças. E ele a enviou para pregar o reino de Deus e para curar os doentes. Verses 1 and 2 of chapter 9 of Luke. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Em Mateus, diz que Jesus deu poder para curar todas as enfermidades e todas as doenças. In Matthew, we read that he gave them power to fight all the infirmities and the diseases, sickness and diseases. Mas agora, em Marcos, diz que ele deu autoridade sobre todos os demónios. But now in Luke, it says he gave them authority over all devils. Então apetece perguntar porque é que aquele demónio resiste. So we can kind of ask, why did that devil resisted? Porque se realmente o poder foi sobre todos os demónios, este tinha que ser vencido. So because if truly the power was over all devils, that devil would have to be defeated. Notem que quando Jesus deu poder sobre os demónios e sobre as doenças, So when Jesus gave the power over all devils and diseases and sickness, vamos ver o resultado. let us see the result of that. Vamos ler o versículo 17 do capítulo 10 de São Lucas. Um bocadinho mais à frente. Let's just turn to Luke 10, verse 17. Diz assim: E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demónios se sujeitam a nós pelo teu nome. Verse 17, 10. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. Eles vieram todos eufóricos, They came all like euphoric, porque não havia demónio que lhe resistisse. because there was no devil that could resist them. E agora, quando eles apresentam este relatório a Jesus, Jesus desvia-lhe a atenção. But now, when they come and
they say all these things to Jesus. Jesus turns their attention to something else. E notem o que Jesus lhe disse. And just pay attention to what Jesus said to them. Verso 18. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. And this is what Jesus says in verse 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Parece que Jesus fugiu do contexto que os discípulos estavam a apresentar. It looks as though Jesus kind of left the context that they were presenting to him. Mas Jesus foi sábio. But Jesus was wise. Jesus quis mostrar que o poder de Satanás vai ao ponto de fazer algo semelhante àquilo que só Deus pode fazer. Jesus tried to explain to them that the power of Satan that the Satan has is the same and looks like the same as the ones Jesus has. E no versículo 20 vejam o que Jesus disse. And in verse 20, Mas não vos alegreis por isto, de que os demónios se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. so in verse 20 it says, Notwithstanding, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice, because your names are written in E eu heaven. gostaria de fazer uma pergunta. Quando foram escritos os nossos nomes no céu? And I'd like to ask you a question. When were our names written in heaven? Antes da fundação do mundo. Before the worlds were created. Só que os nomes estão escritos no céu, mas pelo nosso comportamento eles serão riscados do livro da vida. Our names are written in heaven, but because of our behavior, our names will be taken out of the book of life. Havia um que estava no grupo, que era Judas Iscariotes, que tinha o seu nome escrito, mas que foi riscado. There was one amongst the 12 that his name was in heaven, but his name was taken out of the book of life. Agora, Judas Iscariot. agora há uma coisa que nós precisamos, uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quem estava com os 9 discípulos no vale? And then a question I would like to ask is, who was with the 9 disciples who were in the valley? Em Marcos 9,14, In Mark 9:14, vamos ver quem estava no vale. let's see who was in the valley. Mark 9:14. Diz, e ele aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. And it says, and when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. Quem eram os escribas? Who were the scribes? Homens que conheciam a lei. They were men who knew the law, Homens que pregavam a lei. men who preached the law. Mas agora estão numa batalha, ali com os discípulos, por causa do fracasso dos discípulos. But now they are there in a battle with the disciples because it's like the disciples have been defeated. Eu vou ler, e aqui a Sofia vai tentar traduzir como ela sabe de melhor. I'm going to try to translate. O que é que nos diz a mensageira do Senhor sobre isto? What the messenger of the Lord says about this. Diz assim: ao saírem fortes na fé, os maus espíritos se lhe haviam obedecido à palavra. Agora tinham ordenado em nome de Cristo que os espíritos atormentadores deixassem a vítima. Mas o demónio simplesmente escarnecera deles por uma nova exibição de poder. When they left strong in faith, the bad spirits obeyed their voice, obeyed the word. Now that they had ordained in the name of Christ that spirit who tormented the victim should leave him. But the devil simply didn't take notice of them because he wanted to exhibit his power. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer. There's a question I would like to ask. Vocês recordam-se de uma grande vitória do povo de Deus sobre as muralhas de Jericó? Do you remember that great victory of the people of God
just facing the walls of Jericho, when facing the walls of Jericho. E depois lembram-se dessa alegria e euforismo, a derrota numa cidade pequena em Ai. And then remember that joy and euphoria when they went to that town of Ai, I think, in English. Não interessa. Eu já senti na pele a derrota destes discípulos. I've already felt this kind of defeat that the disciples have felt. Não vou contar a experiência, mas eu já sei o que é o gosto do fracasso. I'm not going to tell what happened, but I know what it is, the taste of not being successful. Agora voltemos para Mateus 17. So let's go back to Matthew 17. Porque há uma pergunta que tem que ser respondida. That's a question that has to be answered. E a pergunta é: por que não conseguimos expulsá-los? And the question is, why couldn't we expel them? Reparem que os discípulos, quando agora estavam sozinhos, Notice that now that when the disciples were alone, já depois de Jesus haver expulsado aquele demónio daquela criança, after Jesus had cast the demon out of that child, no versículo 19 a 21, vamos ler o que diz. let's see what says verse 19 to 21. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: porque nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa incredulidade. Pois, na verdade, eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível a vós. Mas esta espécie não se expulsa senão pela oração e jejum. So Matthew 17, 19 to 21. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? And Jesus said unto them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, he shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Qual foi a razão da derrota? What was the reason for the defeat? A incredulidade, Unbelief, a falta de fé. lack of faith. Meus queridos amigos, My dear friends, nestes últimos dias, in these last days, nós teremos que fazer o mesmo trabalho dos discípulos. we will have to do the same work as the disciples did. E vamos nos encontrar com cenas como esta. And we're going to face scenarios like this one, Cenas do inferno. these kind of scenes from hell. E quem vai vencer essa guerra? And who is going to win, to have the victory in that war? Eu quero vos dizer uma coisa. Ali não estava um homem. Estavam 9 homens que seguiam Jesus. And just to remind us, there was not just a one man, but 9 men who followed Jesus. Era compreensível se fosse um só. We could kind of understand if it was just a one man, Mas não se compreende que 9 discípulos não conseguissem vencer a força das trevas. but you cannot really understand why is it that 9 men could not overcome, could not defeat the powers of darkness. Daí que Jesus disse para que todos ouvissem: ó geração incrédula. That's why Jesus said so that everyone would hear, unfaithful the generation. E eu faço a pergunta: a quem Jesus se referiu? Àqueles que não o conheciam ou àqueles que o conheciam? When Jesus said that, who was he really talking to? To those who knew him or to those who didn't know him? Quem era a geração incrédula? Who was that generation didn't believe? A mensageira do Senhor, na página 415, responde-nos quem era essa geração. Again, the messenger of the Lord tells us who is that generation. E ela diz assim:
há para eles trabalho a fazer. Diz assim: os 9 discípulos estavam ainda ponderando no duro fracasso que lhes sobreviera. E ao verem-se mais uma vez a sós com Jesus, perguntaram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passai daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Agora, eu gostava que a Sofia lesse e depois vamos ver a razão da incredulidade. So just going to read this and then we'll see the reason for this lack of faith. The 9 disciples were still thinking about the harsh and successful moment that came upon them. And when they were again alone with Jesus, they asked him, why couldn't we cast them out? Cast the spirit out? And Jesus answered them, because of your unbelief. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Agora notem o que é que levou estes discípulos que vieram eufóricos por vencer os demónios, agora à derrota. So let's see how this happened, that they were just so happy and ecstasy because of they had overcome, they had defeated demons, but now in this situation they were defeated. Para Deus não conta aquilo que nós fizemos. For God, it's not He doesn't look to the things we've already done in the past. Para Deus o que conta é o que estamos preparados para fazer. For Him, the important thing is that what are we prepared to do? Agora vamos ver qual foi a razão da sua incredulidade. So let's see what is the reason for that unbelief. Sua incredulidade que lhes vedava ter mais profunda simpatia para Cristo e da desatenção com que olhavam a sagrada obra que eles confiada tinha causado o fracasso no conflito com os poderes das trevas. As palavras de Cristo com respeito à sua morte haviam produzido tristeza e dúvida. E agora vem a parte principal. E a escolha dos 3 discípulos para acompanharem Jesus ao monte a excitara os ciúmes dos 9. Em vez de robustecer a fé pela oração e meditação das palavras de Cristo, demoraram-se em seus desânimos e agravos pessoais. Foi neste estado de sombras que empreendera o conflito com Satanás. Posso só resumir? Podes, claro, podes. Just summarizing Resume, claro. Their unbelief was quite. It kind of didn't allow them to see more than what they had done, and to summarize this, it comes to just this sentence: the choice of the 3 disciples to accompany Jesus to the mount, it created jealousy in the other 9. And that's why, so instead of them strengthening their faith by prayer and meditation in the words of Christ, they thought about, they stayed there in the thoughts and their personal rivalry. And it was in this state of shadows that they met with Satan because of the jealousy between them. O ciúme é mortal. Jealousy is fatal. Foi o ciúme que lançou Satanás neste mundo. It was jealousy that made Satan come to this world. E por causa do ciúme, milhões e milhões de adventistas entrarão, como se costuma dizer, para o inferno. And because of jealousy, millions and millions of Adventists, let's say, they will go into the doors of hell, in a way of Nós speaking. vamos concluir
mas com duas coisas que Jesus falou muito importantes. We're going to end with two things that Jesus spoke that are very important. A pergunta que eles fizeram a Jesus foi: porquê The que question, nós não conseguimos expulsar? the question they asked Jesus was why we were not able to cast him out. E Jesus vai dar duas razões. And Jesus is going to give two reasons. Uma relacionada com eles One is related to them, e uma relacionada com Satanás. and the other one related to Satan. Jesus disse a eles: por causa da vossa pouca fé. Jesus told them, because of your little faith. Esta estava relacionada com eles, So this part is related to the disciples, mas a outra estava relacionada com Satanás. but the other is related to Satan. Quando ele disse: esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e jejum. When Jesus said, howbeit this kind does not go without, but by prayer and fasting. Eu estou para fazer um estudo muito breve em que vamos mostrar que o demónio tem várias companhias de anjos. I'm going to do a study very short in which it says that demon has quite a lot of companies of angels. Para The devil. atuar em várias frentes. So they can act in different places. Mas de todas as companhias de anjos, a mais terrível e a mais difícil de combater é aquela que ataca a família. But the worst company of angels that he has is the one who really attacks the family, that works in the family. E nós podemos olhar todos para a nossa família, para os nossos filhos e vimos se isso é uma realidade ou não. And we can all look around us in our families, our children, and we can really understand that this is really what's happening. Quantas razões Jesus apresentou por causa do fracasso? So how many reasons did Jesus present as showing why they were defeated? Quantas? How many? Duas. Para cada razão, ele vai apresentar uma solução. For each reason, Jesus was going to show a solution. E o que é que ele vai apresentar para os dois problemas? And what is he going to tell them to present to sort out those two problems? Para a incredulidade, For the lack of faith, ele diz oração. he says prayer. Para a força das trevas, a casta de demónios, ele apresenta o jejum. For the power of darkness, he says fasting, O que quer dizer which means que nos dias de hoje, that in nowadays, o que está a faltar no povo de Deus what is really lacking amongst the people of God é a oração is prayer e jejum. and fasting. Cada vez menos se ora. We pray less and less each day. Um dia perguntaram a Martinho Lutero One day they asked Martin Luther, como era a sua vida de oração. how was his life of prayer? E ele disse: para cada dia eu estou de joelhos 3 horas. And he said, every day, each day, I spend 3 hours on my knees. E quando tenho grandes conflitos, eu passo a noite em oração. And when I have great troubles, I spend the whole night in prayer. E eu faço a pergunta a cada um de nós e a mim em primeiro lugar. And now I ask this question to all of us, but me in first place. Quanto tempo passamos em oração com Deus? How much time do we spend in prayer with God? Qual foi o último jejum que cada um de nós fez? When was the last fasting day that each one of us... Não um jejum de abstinência de alimento, não. I'm not talking about fasting, not eating. Porque há pessoas que fazem um jejum de abstinência de alimento, mas fazem todo o resto de quando comem. Because there are people who fast regarding the food. They don't eat any food, but then they continue doing the same things that as when they were eating. Mas isso não é o jejum aprovado por Deus. But that is not a fasting that is approved by God. Se querem ver o jejum aprovado por Deus, olhem o exemplo de Jesus quando ele foi para o deserto. If you want to see a fast that approved
of God see the life of Jesus when he used to go in the O desert, melhor, when he went to the desert. o melhor exemplo do jejum é exatamente seguir o exemplo do próprio Cristo. So the best way of fasting is to follow the example of Jesus Christ. O jejum que eu passei mais tempo foram 5 dias na montanha. The longest I've been fasting were 5 days in the mountains. Porque havia um problema grave no meu lar. Because we had this big problem in my family. E havia um conflito intenso entre mim, a minha mulher e os meus filhos. There was this big conflict between my wife and my children. E eu não podia continuar a suportar aquele And I conflito. just couldn't handle that any longer. E eu precisei de ir para a montanha. So I really needed to go to the mountain. E quando estive na montanha, o Senhor revelou, através do seu Espírito, qual era o problema do lar. And while I was in the mountain, God revealed what was the problem in the family. E quando cheguei ao lar, as coisas mudaram. And when I went back home, things changed. Jejum e oração mudam a vida de todos nós. Fasting and prayer really changes our lives. Vamos terminar a história do pastor Feber. Let me just end the story of that pastor in Toronto, Pastor Faber. O pastor Feber, quando recebe a notícia da mulher que os filhos estavam à morte, So when the pastor receives the news from the wife that the children were really between life and death in the hospital, ele pediu na igreja, no lugar onde estava a fazer as conferências, para que jejuassem e intercedessem pelos seus filhos. he asked the people who were coming to those conferences for them to fast and to intercede for his children. Mas parece que quanto mais oravam, mais os filhos pioravam. But it looked as though the more they prayed, the worse the children would become. Sabem por que Satanás faz isso? Do you know why Satan does that? É porque quando Deus está para dar a resposta, It's because when God is about to give the answer, é quando o diabo nos leva a desistir. is when Satan leads us almost to the point of giving up. A mensageira do Senhor perguntou ao seu anjo auxiliar: The messenger of the Lord asked to the angel who was with him, por que é que o povo de Deus recebe tão poucas bênçãos? why does the people of God receive so little blessings? E o anjo do Senhor disse: é porque largam depressa o braço do Senhor. And the angel of the Lord said it's because they take away, they let go of the arm of the Lord easily. A mulher do pastor Feber disse: vem depressa para que ainda possas ver os nossos filhos vivos. So the pastor's wife said, come quickly so you can still see them alive. E o pastor disse à mulher: eu não posso ir. And the pastor told the wife, I cannot go. Os nossos filhos estão nas mãos de Deus. He said, our children are in the hands of God. E eu estou numa guerra com as trevas. And I'm in this battle with the darkness. Vem então a hora do batismo. So the time for baptism comes. E quando eles agora entram no batistério com aquela mulher, And then the time comes for him to go into the baptism pool with the lady. e quando ele vai para fazer o exercício para a mergulhar, And when he's about to take into the water, diz que havia uma forte mão que ele não via, que não a deixava submergir na água. he said there was this strong hand. He couldn't see the hand, but this strong hand prevented her from going down into the water. Depois de alguma insistência, ele chamou os diáconos que estavam a ajudar na assembleia. And after a little while, he asked the deacons to come and help. Os diáconos vieram para tentar ajudá-la a mergulhar, The deacons came to try to get her into the water. mas quando estavam a fazer força, ela foi tomada com uma fúria e foi cair no meio da assembleia. And as they were trying to do that, suddenly she was taken by this power that threw her
in the middle of the congregation. O pastor pediu para que a igreja caísse em oração. The pastor asked for the church to go on their knees to pray. E agora ela é trazida de novo porque ela queria ser batizada, And then, because she really wanted to be baptized, she was taken again to the baptism pool. mas agora o pastor chama que venham também os anciãos para ajudar e não aconteça o mesmo. And now the pastor asked the elders to come to help so that they wouldn't have the same problem. Quando os anciãos entraram no batistério, When the elders entered the pool, aquela mulher começou às gargalhadas, agora possuída pelo diabo. and that woman started to laugh, but you could see she was possessed by the devil now. E disse, para que vieram estes homens para aqui? And he said, why did this man come here? Estes homens têm uma vida dupla. And he said, these men, they have a double life. Estes homens têm nome de cristãos, mas vivem pior que pagãos. He said, these men, they have the name of Christians, but they live worse than pagans. E o pastor mandou sair a todos. So the pastor asked all of them to leave. E o pastor ficou sozinho no batistério. And now the pastor was again alone at the baptism pool. Clamou ao céu. He then pleaded to heaven, E ela foi batizada. and then she was baptized. E a vitória foi alcançada. And victory was won. There was Queridos victory. amigos, eu não sei o que nos espera lá fora. Dear friends, I don't know what's waiting for us out there. É muito fácil nós anunciarmos pela internet estas mensagens. It's very easy for us to announce this news and all of this to others. Mas onde estão os guerreiros da oração? But where are the soldiers of prayer? Onde estão aqueles homens que fazem mudar os joelhos de cor? Where are those men that make their knees change color? Aquilo que eu deixo para cada um de nós nesta reflexão e para mim também, The message I want to leave with all of us and also for me que não aconteça conosco is that we wouldn't have the same thing happen to us. aquilo que aconteceu com os 9. The same thing that happened to the 9, that it may not happen to us. Porque o poder está à nossa disposição. Because the power is just for us to use, just here. Por que não agarrá-lo? Why don't we hold onto that power? Que Deus nos ajude. May God help us. Vamos orar. Let us pray. Senhor nosso Deus, Lord our God, tem compaixão de nós. have mercy upon us. Abre os nossos olhos Open our eyes para que reconheçamos a nossa miserável condição. so that we may recognize our miserable situation. O que será de nós What could happen to us quando estivermos diante de um cenário igual ao dos discípulos? if we are faced with a sin like what happened to the disciples? Quando tivermos pessoas em sofrimento e angústia When we have people who are suffering e não tivermos poder para as ajudar. and we do not have, and not having the power to help them. Querido Pai, transforma as nossas vidas. Dear Father, transform our lives. Faz resplandecer a Tua glória sobre nós. May your glory shine upon us. Vem nos abençoar a todos os que estamos aqui e aqueles que nos visualizam. Come and bless all of us who are here and also all those who watch us, E que cada um possa pensar seriamente who are watching us, and may each one of us, que esta casta de demónios and may each one of us really think about what we read, não that se expulsa senão pela oração e pelo jejum. this kind cannot be cast out unless there is prayer and fasting. Muita oração, A lot- muito poder. Lots of prayer, lots of power. Pouca oração, pouco poder. Little prayer, little power. Nenhuma oração, nenhum poder. No prayer, no power. Ajuda-nos e livra-nos do mal. Please help us and free us from evil. Perdoa a nossa incredulidade. Forgive us our unbelief. Aumenta a nossa fé. Make our faith grow. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen.